O Memphis Depay chega de helicóptero ao Parque São Jorge e é recebido por torcedores do Corinthians. O holandês teve seu primeiro contrato com a estrutura do clube à tarde desta quarta-feira. A tradicional sirene da sede do Parque São Jorge é acionada para anunciar o reforço de peso. Ele teve novo encontro com torcedores no Parque São Jorge, sede do clube, onde chegou de helicóptero no gramado e foi recebido pelo presidente Augusto Melo e membros de uma torcida organizada. Em campo, ele recebeu a camisa oficial do Corinthians e também uma da torcida da Gaviões da Fiel. Depois passeou pelas alamedas do clube e ouviu a famosa sirene tocar. Recurso utilizado há décadas pelo clube para anunciar reforços de peso. Tá aí a torcida eufórica, não quer saber de nada. Na madrugada, o holandês chegou acompanhado do diretor executivo Fabinho Soldado, do secretário-geral Vinícius Cascori e do diretor financeiro Pedro Silveira. O novo atacante do Corinthians teve o primeiro contato com cerca de 100 corintianos que se deslocaram até o local e conseguiram ficar na grade do setor de desembarque. Agora vamos ouvir aqui o Mauro César Pereira, que pede desculpas, entre aspas, por falar que o Depay não ia ser contratado pelo Corinthians. Vamos ouvir. Boa tarde, companheiros. Primeiro eu quero fazer aqui um meia-culpa, né? Porque eu cometi um erro grave essa semana, quando eu disse que não acreditava em hipótese alguma que o Corinthians fosse contratar o Memphis Depay. Eu menosprezei a capacidade da diretoria do Corinthians de ser inconsequente, né, na gestão financeira do clube. Realmente, eu achei que não chegariam a tanto, mas eles conseguem. É impressionante. Então, você corintiano, que fala, você disse, eu estava errado. Eu estava errado, sem dúvida eu estava errado. Os caras são capazes, sim, de ir além do que a gente pode imaginar, contratando um jogador que tem gente que fala que é 3 milhões e meio por mês, outros falam que é 3 milhões. A informação que eu tenho é que ele vai receber uma quantidade X de dinheiro livres, que dá mais ou menos isso aí, ao longo do contrato. Tantos milhões de dólares livres, você faz a conta, bate mais ou menos nessa faixa aí. Como eu falei, aí eu acertei. Isso aí dá uns 2 Gabigol a mais. É isso aí mesmo, dá 2 Gabigol a mais. É o custo de um jogador como esse. É óbvio que a Leila Pereira tem razão, aliás. Tem 2 coisas que o pessoal do Palmeiras tem falado que está muito afinado com o que a gente defende há anos, muito antes do técnico chegar ao Brasil, o atual técnico do Palmeiras, e muito antes da Leila se meter no futebol. A gente fala isso há muitos anos, eu devo falar isso há uns 20 anos, mais ou menos. Isso em mídia, televisão, internet, etc. A necessidade de você ter equilíbrio financeiro dos clubes. E a questão do calendário, que é muito citada pelo técnico Abel Ferreira, também com propriedade. A gente fala disso há muito tempo. É bom saber que eles engrossam esse couro conosco. Quando eu falo conosco, é comigo, com outros vários jornalistas que também falam sobre isso há muito tempo. É claro que é injusto, é absurdo. É absurdo em todos os sentidos. Primeiro, você está contratando um jogador caro, caríssimo, provavelmente o mais bem pago do futebol brasileiro a partir de então. Quando você olha o noticiário e vê, Corinthians não paga o Ranieri do Cuiabá, Corinthians não pagou o Mateuzinho do Flamengo, Corinthians não pagou o atacante, o Pedro Raul ao Toluca. Aí já teve história do Félix Torres, o Rojas que saiu e tem que pagar não sei quantos milhões para ele, está lá nos Estados Unidos. É uma quantidade interminável de notícias nesse sentido. E me impressiona, assim, mas o patrocinador vai pagar. Eu lembro que o patrocinador ia pagar o Paulinho também, né? Não pagou. Eu lembro também que o patrocinador do começo do ano, era o maior do Brasil, ia resolver todos os problemas do Corinthians, né? Parecia que saiu num escândalo nas páginas policiais, com histórias de laranja e tal. Esse patrocinador agora está no noticiário policial da semana também. E é incrível como tem torcedor que acredita. Agora vamos ouvir o Juca Kfouri, que mostra o outro lado dessa euforia corintiana. Que na temporada passada jogou pouco por questões de lesões. Vai pagar ele entre 2 e 3 milhões de reais por mês, devendo mais de 2 bilhões. E o doutor que confirmou que ele está em condições de jogo é o médico dele. Você pode dizer que um médico de verdade jamais diria alguma coisa por amizade que contrariasse um diagnóstico científico. Mas existem os médicos de verdade que de fato não fariam isso. E existem os médicos que têm o diploma,
mas que fazem isso. Trajano acaba de citar o caso dos médicos que dão atestados médicos sem sequer conhecer o paciente, apenas para receber um tostãozinho ou um tostãozão. Não sei qual é o tamanho do tostão que essa equipe médica que aprovou o Memphis Depay tem a receber, se é que tem alguma coisa a receber. Mas que é um escândalo, né? É aquela coisa que você passa a perguntar: a direção do Corinthians é composta por asnos ou é mais grave do que isso? São apenas burros, ingênuos deste tamanho? Porque eu nunca vi contar. O cara faz o exame médico lá, na terra dele, com os médicos dele, e não aqui com os médicos do Corinthians, com os médicos do clube que vai contratá-lo. Isto para não falar da questão inicial, que não se pode esconder nem esquecer, que é do doping financeiro. É o doping financeiro, já tão tantas vezes tratado aqui. Então, um clube com esta dívida, para fugir do rebaixamento, vai esgrimir esta arma contra aqueles que estão pagando tudo direitinho, como o Cuiabá, como sei lá quem, ou se o Atlético Goianiense paga também direitinho ou não. Enfim, é uma esculhambação sem tamanho. Então, a possibilidade deste negócio ser mais um escândalo na vida do Corinthians é enorme. Lembrando, está aí o senhor Gustavo Lima, o embaixador da Vaidebet, com seus bens bloqueados, 20 milhões de reais, todas as suas propriedades, embarcações e o diabo a quatro. E ele diz que está sendo vítima de um exagero, que ele apenas negociou com uma empresa que está sendo investigada, vendeu um avião, e que ele não sabia que essa empresa não era confiável. Ora, me fio na palavra do ex-superintendente de marketing do Corinthians, Sérgio Moura, que quando anunciou o contrato, disse que teria Gustavo Lima como embaixador para ações de marketing no Corinthians, porque jamais um cantor com a credibilidade de Gustavo Lima seria embaixador de uma empresa que não fosse séria. Não emprestaria sua credibilidade para uma empresa que não fosse séria. E eis aí, o Gustavo Lima agora diz que não tem nada a ver com uma empresa que não é séria, com a qual ele transacionou, para usar as palavras dele. Não, mais do que transacionou um avião. E agora o Mano e o Benja divergindo dessa contratação do Memphis Depay. Você está olhando uma visão, do torcedor, essa visão, ok. Eu estou olhando a visão do Corinthians. Eu semana passada, eu estou batendo nisso faz muito tempo. Então, eu não vou me vender ao que eu penso por uma contratação. De novo, como torcedor, ele vier, eu vou torcer, óbvio que eu vou torcer. Eu não vou no estádio torcer contra o Corinthians. Eu vou ao estádio para torcer, espero que ele chegue, faça 200 mil gols, vire ídolo e tudo vire uma maravilha. Mas o Augusto continua sendo cobrado, Benja. A contratação do Depay não minimiza as críticas em cima dele. O que o Corinthians faz, então? Porque você está falando que você é contra. Faz o quê? A cláusula ela existe no contrato que o Corinthians tem direito a um nome importante. Você viu isso? Você viu essa cláusula? Você viu esse contrato? No programa passado, o Mano falou isso para gente. Eu posso falar o que eu quiser. Eu quero ver. Outra coisa, o salário não tem nada a ver com o patrocinador. O salário é o Corinthians. São mais de 3 milhões e meio de reais, fora as outras coisas que vêm que não é do bolso dele. Que é uma casa não sei aonde, carro não sei o quê, segurança particular, ok, o cara está no direito dele, não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo o que mudou no Corinthians em 3 meses, que o presidente falou que a situação é muito pior do que eu imaginava, que o Corinthians não consegue pagar os caras, que tem
funcionário no clube até outro dia com 2 mil reais por mês que não estava recebendo. É verdade. O que mudou? Segundo, o que está sendo investido na categoria de base? Nada. O grande negócio é investir na categoria de base, porque daqui 3, 4 anos vai fazer jogador para vender. Não está sendo feito nada. O Palmeiras vendeu 3 moleques agora, botou R$1 bi. R$1 bi hoje no caixa do Corinthians. Estava lindo, maravilhoso, resolvia o problema, pagava o estádio, sobrava dinheiro, ia acertando a sua vida. Se o Corinthians deve R$2 bilhões, 2 bilhões de reais, se a maior torcida organizada do clube, que é a Gaviões da Fiel, está fazendo uma vaquinha para pagar o que esses caras aí prometem e não cumprem, eu me pergunto como é que vai fazer. O Corinthians tem a 3ª maior folha salarial do Brasil. Eu não sou contra o Depay, não é? O Depay é isso. Não, eu acho legal pra caralho. Adoraria. Só que, velho, qual que é a explicação? É a mesma coisa, Kleber. Eu tô te devendo.